Olá, meus queridos irmãos e irmãs, boa noite, boa tarde. Essa tarde que está começando. Deixa eu ajeitar aqui o celular. Opa, isso. Vamos lá. Chegando. Severino, Elizabeth. Boa tarde a todos e a todas. Márcia Silva, boa tarde. A nossa segunda aula de liturgia. Nosso curso de liturgia. Começamos hoje. Simone Barros, boa tarde, Deus te abençoe. Elizabeth Cirilo, boa tarde. Paula Viana, boa tarde. Jacira Joana Rodrigues Gonçalves, boa tarde. Todos os nossos alunos e alunas, boa tarde. Deus te abençoe, Simone. Não se esqueçam, por favor, de compartilhar. É uma forma de avisar, de comunicar aos seus amigos, aos seus parentes e familiares. Compartilhem, curtem e comentem. Vamos chegando para a nossa aula. Paramos nos efeitos espirituais da água benta. Vamos ver aqui, estamos ainda na preparação para a missa, viu? A primeira aula foi a preparação para a missa. Vimos que a missa, o rito da missa, podemos dividir em 4 partes: ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais. Como tem as 2 grandes partes da missa, que é a liturgia da palavra e liturgia eucarística. Luzinete, boa tarde. Amado Padre Divino, Deus te ilumine sempre. Amém. Ana Silva, boa tarde. Deus abençoe. Vamos lá. Vamos chegando, já temos 22 alunos. Mais ou menos a gente faz com 40 alunos. Hoje chegamos quase 40 alunos. Severina Rodrigues, boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula, que no instante passa, 1 hora passa muito rápido na aula. Eliane Pereira, boa tarde. Padre Adivânio, boa tarde. Deus abençoe. E vamos iniciar. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus que quer salvar todo ser humano esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me configurou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumine. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Amém. Quem chegou depois? Zilma Chaves, Severina Rodrigues, Paula Guiomar, Adriana Souza, Maiara, Ileto Araújo, né? Maria Andrade, Ana Neri, Maria do Carmo. Vamos dar continuidade? Então,
Ficamos na primeira aula, pela manhã, em efeitos espirituais da água benta. Antes, eu quero avisar para que vocês não se espantem se o padre dá uma carreira daqui, viu? Não se espante não, é porque depois, logo após o almoço, me deu um desarranjo, não é? Aqui, eu estou um pouquinho com diarreia, mas firme e forte, vamos continuar a nossa aula. O primeiro efeito da água benta é afugentar todo o poder do demônio no lugar em que se joga a água benta. Vejam, e aqui a gente já entra em outras ciências. A gente entra na teologia do exorcismo. Por isso que o padre tem um cuidado, o zelo, de orientar, mas ao mesmo tempo, veja, o serviço na misericórdia de estar abençoando a água e exorcizando para que você tenha em casa. Veja, primeiro efeito da água benta, afugentar todo o poder do demônio no lugar em que se joga a água benta. E eu abro um parênteses para aprofundar mais um pouco. Que qualquer oração de libertação que você for rezar, for fazer, tenha sempre água benta em casa, para que você possa, não é, undar os seus dedos, as suas mãos e fazer a persignação para se proteger de todas essas influências e contaminação. Se você é de grupo de oração na Renovação Carismática ou qualquer outro grupo de oração que tem o costume de atender as pessoas em oração, que tem muita gente que não é benzedor, que não é benzedeira, que não é da Renovação Carismática, que é engajado, é legitimamente católico e atende as pessoas na oração. Veja, tem um dom. Impõe as mãos. Veja. Cuidado quando impor as mãos. Esteja sempre protegido. Esteja sempre protegida. Tá certo? Uma forma de se proteger é com a água benta. Se for também oportuno tomar água benta, tome a água benta. E tem duas medalhas, aqui é a teologia do exorcismo que eu disse, viu? Tem duas medalhas que têm o mesmo poder da água benta. Quais são? A medalha de São Bento e a medalha de Nossa Senhora das Graças. Elas têm um poder, o mesmo poder da água benta de nos proteger. E ao mesmo tempo, não é, afugentar todos os males. Somente a Igreja Católica diz que tem espíritos dos males espalhados nos ares. Atenção! Mas vamos dar contribuição, vamos estar comentando a nossa aula. O segundo efeito da água benta nos dá forças contra os pecados mortais e veniais. Você sabia desse efeito da água benta? Nos dá forças contra os pecados mortais e veniais. Se assim você se persignar e tomar a água com esta intenção. Aqui também é importante as intenções, tá certo? Para o uso da água. Que intenção é oração. É súplica. O terceiro efeito da água benta afugenta toda sombra, fantasia e astúcia diabólica. Tem muitas pessoas dizendo que vê sombras em casa, que vê que vê vulto, até que vê silhuetas de pessoas. Rapaz, eu só vi o corpo, não vi a cabeça. Escuta vozes. Esses fantasmas e fantasias diabólicas. E aqui também passa na questão da sugestão. Sugestão dos espíritos impuros. Ou seja, de opressão e obsessão. Sobretudo na obsessão de alguns pensamentos malditos, maléficos, de alguns pensamentos de maldição.
de negativismo, de pessimismo, vejam, de morte. São essas fantasias diabólicas, não é? Ou na parte total do pecado. E sobretudo nos pecados do hedonismo, no pecado dos prazeres sexuais, das fantasias. Por que as pessoas sentem o prazer de ver pornografia? Porque muitos sentem prazer, né, de curiar na questão sexual. Vejam, gosta de ver imagens da questão moral. Passa por aí também. Cuidado. O quarto efeito da água benta: tirar as distrações na oração. Veja, tirar. É lógico, né? Por quê? Primeiro, você vai fazer com a intenção, humanamente falando. Então, se você faz a persignação, se você faz uso da água benta com essa intenção, você já está fazendo em oração. Então, você vai ter um índice de concentração maior. E você já vai combatendo as suas distrações, a sua dispersão. Isso humanamente, no lado material e visível. No lado invisível, afugenta toda ação diabólica, como nós já vimos. É lógico, certo? A quinta, ou quinto efeito da água benta: dispõe a alma, com a graça do Espírito Santo, a maior devoção. Efeitos corporais que nós temos agora naquela postura litúrgica que nós vimos, não é? E ações e gestos litúrgicos também aqui. Vejam. Dispõe a alma, com a graça do Espírito Santo, a maior devoção. Uma alma devotada. O que é uma alma devotada? É uma alma consagrada. É uma alma que é pertença total a Deus. Aquele momento é um momento único. Cada momento único de oração. Veja, cada momento de oração é um momento único. Por mais simples que seja. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai e o Santo Anjo. São as orações que se aprendem na catequese. Por mais simples que seja, aquele momento é único. Ah, se nós guardássemos isto. Veja, sabemos, mas se guardássemos isto com mais fé. Cada momento. Então nós passaríamos o dia na presença do Senhor, legitimamente. Vejam. E, de fato, a nossa vida seria uma vida de oração. Quando a gente diz, a minha vida já é uma vida de oração, é nesse sentido. Quando eu faço as orações simples. Vejam. As orações que não atrapalham as minhas atividades cotidianas, o meu dia a dia. Mas que eu possa estar com o meu pensamento, os meus sentimentos, a minha alma elevado àquele que eu rezo. É único. E é única aquela oportunidade que eu tenho. Não é mais uma Ave Maria, não é mais um Pai Nosso. Vejam? Extraordinário isso, né? Isso nós aprendemos dentro da liturgia. A teologia da liturgia. Ou a teologia litúrgica. Vamos ver agora os efeitos corporais da água benta. Veja. Nós vimos os efeitos espirituais da água benta. Agora, os corporais. Coloca aí, viu, na sua caderneta. Anota aí. Os efeitos que foram 5 efeitos espirituais da água benta. Agora, os efeitos corporais da água benta. Primeiro, abundância nos bens temporais. Você sabia disso? A abundância nos bens temporais. Vejam. E aqui não é teologia da retribuição e da prosperidade, não. Porque aonde a graça toca, não transforma. Bênção sobre bênção.
Graça sobre graça, abundantemente, veja. Aonde a graça, ela toca, ela transforma. Ela aumenta de volume. Ela desenvolve. Isso é lógico. E uma fé católica, veja, que assim como eu desenvolvo nos bens espirituais, também eu desenvolvo nos bens temporais. Vamos lá? Segundo efeito da água benta corporal, afasta as enfermidades, as doenças físicas, psíquicas e físicas. As doenças. E também as doenças espirituais, o que são enfermidade. No exorcismo, quando eu faço a aspersão sobre o corpo da pessoa que está, não é, possessa ou sob a influência dos demônios, eles gritam. Não é ela que grita a pessoa, mas são eles que gritam. Eles gritam por dois motivos: para assustar-nos, ficam agressivos e gritam porque, de fato, eles sentem, dói, eles sofrem. Eles sofrem pela água benta, veja, exorcizada. Vamos adiante. Vejam, de acordo com Santo Tomás de Aquino, a água benta atua de modo negativo, dirigindo-se, primeiro, contra as insídias do demônio. Este é o modo negativo da água benta, porque age direto contra as insídias, as ciladas, as artimanhas, perversidades do demônio. Segundo, contra os pecados veniais. Nós vimos lá, não é? E, portanto, a água benta funciona como um exorcismo. Vejam. Com a diferença de que este é aplicado contra a ação demoníaca desde dentro, enquanto a água benta é dada contra os assaltos dos demônios que vêm do exterior. E é importantíssimo isso. A gente saber e ser consciente. Para fazer uso com eficácia, minha gente, dos tesouros que a nossa Igreja Católica nos dispõe. Temos tudo isso e não sabemos usar. Mas depois você pode dizer, mas nenhum padre me ensinou isso, nenhum padre me catequizou nisso. Essa é a parte que não se é falada quando se estuda a liturgia. Acha que não é importante, não, é menos importante isso. E fica na parte criteriosa, vejam, de protocolos, no pode e que não pode, litúrgico e antilitúrgico, somente isso. Mas é preciso estudar estudar com profundidade, para que todos saibam disso. E eu quero trazer o mínimo ou o máximo que eu puder de profundidade para que você viva melhor. Viva melhor. Eu estou fazendo o meu serviço, viu? Estou fazendo a minha parte. Se você sabe e você não vive, aí não é problema de Padre Divânio e nem da Igreja Católica. Você não tem mais desculpa de dizer os padres não me ensinaram, porque eu sou um padre católico e estou ensinando. O problema agora é seu. Desculpa dizer isso, mas é verdade. É você que tem que viver. E o Evangelho diz o quê? Aquele que mais é dado, mas será exigido. Se você não quer se comprometer com o conhecimento agora que você está descobrindo, então é melhor não fazer a aula de liturgia, não fazer a aula de Bíblia, não fazer a aula de catecismo, meu irmão. Não é? Ah, eu quero estudar para ficar sabendo. Não existe isso. Se o conhecimento não transforma a nossa vida, sobretudo o conhecimento religioso, que tem que transformar e moldar a nossa vida. Certo? Porque aqui não é um conhecimento secular, científico, uma informação para o meu, conteúdo e acervo cultural.
para eu estar por dentro. Nananina, não. Aqui, quanto mais eu conheço, mais eu me comprometo. Quanto mais eu conheço, mais eu sou responsável. E o próprio Santo Tomás de Aquino diz, é conhecer para amar. E amar quem? A Deus. Amar a Deus aqui pela Santa Igreja Católica. Veja que maravilha. Não é? Vamos lá? E é eficaz também quanto aos pecados veniais, pois ela desperta um movimento de respeito em relação a Deus e às coisas divinas, e traz consigo o poder da bênção sacerdotal, o que dá maior eficácia ao seu uso. Ao seu uso. Vejam? São 3 níveis aqui, viu? Quando um diácono abençoa, está abençoado. Mas o outro nível é quando um padre, que tem um grau maior do que ele, abençoa, está abençoado. E quando é a água exorcizada, já tem outro grau, que é um padre e exorcista, que tem outro ministério da igreja, vejam, próprio para abençoar. Aqui. E saber distinguir, vejam, saber distinguir, e desperta um movimento, que esse movimento é o que ele chama aqui de respeito, mas na verdade é temor e amor por Deus. Eu temo o Senhor, não é ter medo de Deus, porque eu o amo. E por isso eu tenho medo de ferir o coração de quem eu amo. Mais do que tudo e todos. É isso que a gente diz no ato de contrição. Na confissão. Não é? Porque sois tão bom e amável. E não merecias, Senhor, eu ter pecado contra ti. E não merecias eu ferir o teu coração. Por isso, por minha culpa, minha tão grande culpa. Minha tão grande culpa. Porque tu só fazes o bem na minha vida. E, no entanto, eu sou agressivo, eu sou rebelde, eu sou revolucionário, desobediente, indiferente, te dou as costas. Vejam, minha culpa, minha tão grande culpa. Vamos avante? Na forma extraordinária do rito romano, ou rito tridentino, não é, que vem do Concílio de Trento, não é? É bom especificar esse rito, que foi a Santa Missa promulgada por São Pio V, vejam, enquanto o rito romano por Paulo VI. Existe um rito denominado asperges, que vem de aspersão, certo? Aspergir, por iniciar com um versículo do Salmo 50. Aqui é importantíssimo. Este rito acontece aos domingos e, além de significar a pureza de coração e a santidade com a qual os fiéis devem viver, ainda o faz recordar as águas batismais com as quais se tornaram cristãos. O sacerdote entra aspergindo a assembleia e ao final faz uma oração onde suplica que o Senhor envie o seu anjo para que guarde, sustente, proteja, visite e defenda todos os que estão na igreja. Isso todo sacerdote pode fazer, viu? No início, quando vai entrando, quando ele chega, a assembleia mais ou menos está formada, ele pode fazer esse rito antes da procissão de entrada, que nós aqui passamos a conhecer quando Dom Henrique chegou. Nas solenidades, nas festas, ele fazia este rito, em que um ministro fica com a cruz. Estão lembrados quem é daqui, ou quem já viu o seu bispo fazer? Fica à porta com a cruz, ele beija, pega a água benta e sai aspergindo o povo.
Estão entendendo agora, configurando, associando? Veja. O cerimonial dos bispos diz que todos aqueles que entram na igreja nunca devem omitir a adoração ao Santíssimo Sacramento, seja dirigindo-se à capela do Santíssimo, seja fazendo pelo menos genuflexão. Por isso, ao entrar nas igrejas paroquiais ou capelas, os fiéis são convidados a fazer a genuflexão, seja junto à entrada da igreja, seja dirigindo-se para a capela do Santíssimo para oração pessoal. É costume belíssimo entre, veja, os paroquianos fazer genuflexão todas as vezes que passam diante da porta principal de suas capelas particulares. E aqui interessante, nesse sentido, na capela de sua comunidade. Veja aqui, viu, a radicalidade. Veja a radicalidade. A genuflexão que se faz dobrando o joelho direito até o chão significa adoração. E aqui a gente saiu da água benta. Estão entendendo, né? E a gente está agora para a adoração, que eu já falei na primeira aula de manhã. Falei na primeira aula. Aqui a gente vai agora detalhar o que é a vênia, não é? Ou seja, reverência, vênia, reverência profunda, e o que é adoração. Adoração, com um só joelho, que é chamada genuflexão, até embaixo, e tem a postura correta, como nós vimos, não é? Veja, é o joelho direito que vai, o joelho direito vai no chão, e o joelho esquerdo, com as duas mãos, você apoia no esquerdo e olha para o Santíssimo, olha para o sacrário e depois se levanta. Isso com muito respeito, com muito zelo, com muito amor e também calma, tranquilidade. Não precisa ficar saltitando, não precisa fazer, né, uma monganguinha diante do Santíssimo. Faça isso com calma. É Deus que o Senhor está fazendo, né? Como diante dos reis, dos imperadores se fazia. E fazia com muita calma. Não fazia de qualquer jeito, não. Com muita calma. Aqui. Não é? Vamos lá, agora. Vejam. Sobre a genuflexão, não é? Assim a discrimina o Padre Reus. Padre Reus é que escreveu, é um liturgo, que já escreveu muitos livros. E coloca para nós, né, a forma certa em que a igreja pensa, o que diz a igreja sobre a genuflexão. Olha o que ele vai dizer. A genuflexão é simples ou dupla? Ele vai dizer o que é. Acho que você já está entendendo o que é simples e dupla aqui, não é? A genuflexão ordinária ou simples faz-se dobrando o joelho direito, sem a inclinação da cabeça nem do corpo, sem demora. Vejam, tocando o chão próximo ao calcanhar esquerdo. Só o celebrante faz a genuflexão pondo as mãos sobre o altar. E falo sempre assim. Só o sacerdote que pode tocar no altar. Os outros fazem esse tipo de adoração com a genuflexão. A genuflexão dupla faz-se pondo em terra primeiro o joelho direito, depois o esquerdo. Veja, até isso tem a forma correta de se colocar. Primeiro, sempre o direito. Quando é simples, o direito é que vai para o chão. Vejam. Quando é dupla, primeiro o direito, depois o esquerdo. Até a forma de se ajoelhar, a gente sabe quando o paroquiano, quando o fiel, não é instruído. Entende
conhece a sua fé, a sua liturgia. Não é de qualquer jeito. Vejam. Vamos lá. Depois o esquerdo. Segue-se inclinação medíocre do corpo, ou seja, mediana, meio corpo, sem tocar a cabeça no chão. Aqui ele faz. Você se ajoelha e faz a vênua, não é? Com a inclinação da cabeça e um pouquinho o tronco. O corpo vai um pouquinho. Sem tocar, não é, a cabeça no chão. Totalmente. Deveria ser a oração, a adoração plena, não é? É a testa no chão, viu? Vamos lá, vamos ver. Tudo isso tem na nossa igreja. E a gente desconhecia. Vamos lá? E por fim, levanta-se, faz-se diante do Santíssimo Sacramento exposto ao entrar e ao sair do espaço do coro, ou passando-se do meio do altar. Fora disso, usa-se a genuflexão simples, que é somente com um joelho no chão. Vejam. Vamos avante. Os fiéis também se preparam para a Santa Missa através da oração. Olha aqui agora, vamos voltar um pouco. A preparação da Santa Missa através da oração, não é? De forma pastoral, pela primeira aula, eu dei algumas dicas. E aqui, na nossa paróquia, Nossa Senhora da Conceição de Siriaí, em Pernambuco, não é? Nós fazemos através do terço para evitar tantas dispersões e converseiros, barulho dentro do espaço celebrativo. Mas vamos ver qual a oração própria que a igreja coloca e recomenda. A busca de Deus, que dá significado à vida dos que o amam, serve de recordação cotidiana do fato de que toda bênção provém e ao mesmo tempo se dirige para o Deus onipotente. Aquilo que eu costumo dizer, meu povo, não é? Vou falar um pouquinho para a minha paróquia, viu? Desculpe os outros, mas também todos os alunos, que a nossa oração é para quem? É para Deus. Só interessa a Deus e mais ninguém. Também a nossa revelação, a nossa devoção, a nossa adoração só interessa a Deus e mais ninguém. É para Deus que eu faço e eu devo fazer todas as vezes com esta consciência. Todas as vezes. Aldilene está dizendo, tenho certeza que nós, da sua paróquia, Padre, já mudamos muito com o seu zelo, com os seus ensinamentos. Amém, minha querida? Vejam. Serve de recordação, vamos lá, ao Deus onipotente. A Sagrada Escritura descreve de forma vívida o alimento que Jesus tomava de sua vida de oração escondida. Ele se retirava a lugares desertos para orar. Fundamento é de Lucas, capítulo 5, versículo 16. Do mesmo modo, notamos a importância dos diferentes momentos do dia pelo fato de que Jesus se mostra particularmente atento ao silêncio da oração em que busca a vontade do Pai. E aqui a gente já falou, não é? A gente já contextualizou. Quem perdeu a primeira aula de catecismo, por favor, não é? Ainda assista hoje, que você vai ter uma visão geral, que eu já fiz esses comentários. Vê-se por isso que o motivo de uma particular preparação antes da missa e o agradecimento depois dela reside no benefício para a vida interior, porque tanto o sacerdote que santifica o povo cristão, como os fiéis santificados pelos sagrados mistérios, necessitam, em primeiro lugar, de ser moldados pelo Espírito de santidade. Veja que maravilha. Então, vejam, a preparação próxima, quando chega na igreja, do recolhimento na oração.
E aí você tem a sua devoção particular, pessoal, e juntamente com o terço, o Santo Terço. Veja. Agora atenção, quero abrir um parênteses, para que a gente não saia com sensação que faltou alguma coisa. Primeiro colocar em ordem hierárquica, valorativa. Quando eu entro numa capela que tem um Santíssimo, seja no centro ou numa capela, para onde eu vou primeiro? Se tiver no centro, já na porta eu faço a genuflexão, viu? Simples. Já aprendemos. Vamos usar a linguagem já litúrgica. Simples. A genuflexão. Simples, eu faço. E vou, se tiver no centro, eu vou para a minha banca e faço a minha adoração, não é? A genuflexão dupla. Como é? Primeiro o joelho direito, depois esquerdo, eu fico de joelho e faço a minha oração, sempre de mãos postas. A postura litúrgica e o gesto do meu recolhimento, da minha oração. Vejam. Depois que eu adorei a Deus, que está no sacrário, as hóstias consagradas, eu posso fazer as devoções a Nossa Senhora, veja, na hierarquia, depois aos santos. Vejam que sanidade, que seriedade e serenidade a nossa igreja coloca para a gente. A escala valorativa. Primeiro a adoração, depois as devoções, porque depois a Nossa Senhora, depois de Deus, e Deus aqui é a Santíssima Trindade, viu? Pai, Filho e Espírito Santo, a Nossa Senhora, porque o Catecismo da Igreja Católica diz que o culto a ela é hiperdolia, está acima do culto dos santos. Primeiro a ela, depois os santos e anjos, certo? Que maravilha, né? As nossas descobertas. Depois, vejam, da Santa Missa. Eu já avisei isso nas homilias. Não é? E já disse, acredito, em alguma aula do catecismo, que é importante depois, ao menos 20 minutos. Não é? O danado é que terminou a missa, aí começa aquele mercado de farinha, sabe? Farinha grossa. Parece que a gente estava sufocado por aqueles 40 minutos, 50, 60 minutos, 90 minutos, 1h30 que a gente passou para a gente, não é? Querendo falar, agoniado, resolver os problemas, as coisas, e não tem um recolhimento. Até porque, veja, se eu não faço a preparação depois, a oração depois que eu recebi Jesus, e não é dentro apenas do rito, viu? Foi constatado, alguns teólogos da teologia eucarística são a favor, outros são contra, que Jesus fica enquanto hóstia, presença sacramental, dentro do nosso organismo, nosso estômago, durante 20 minutos. É uma margem, mais ou menos, que é o tempo da digestão. Veja, durante 20 minutos, se eu já sou templo do Espírito Santo, sem receber a Eucaristia, durante 20 minutos, cá para nós, que só fique entre nós, veja, eu sou sacrário vivo ou não? Sou sacrário vivo. Deus está ressuscitado fisicamente dentro de mim. Dá para compreender esse mistério? É tão grande esse mistério, diz o apóstolo Paulo, que nós não entendemos. Por isso que nós profanamos. É tão grande esse mistério que nós não podemos
acolhê-lo verdadeiramente. E um modo tão simples, esse modo tão simples da gente ficar um pouquinho com Jesus. E temos muitos modelos, né, de santos que ficavam um pouquinho. E daí, desse recolhimento, dessa ação de graças, verdadeira ação de graças, veja, é que saíram muitas orações belíssimas. Santo Afonso, Maria de Ligório, São Padre Pio, aquela "Fica comigo, Senhor", que nós gostamos muito, saíram, né, inspirados da sua permanência, da sua ação de graça diante de Deus. Nosso Deus amado, nosso Deus sacramentado. Vejam, se eu faço uma e não faço a outra, a minha vida espiritual está comprometida. E é daí que vem, viu, o meu crescimento na santidade na minha vida é espiritual. E quem faz isso sabe os frutos espirituais, viu? Não são carnais, não são temporais. Por isso que a gente não consegue ver. Mas só a pessoa que vai fazendo o que no tempo consegue. Amém? Vamos lá? Netário José Nascimento diz: uma verdadeira aula de catequese. Manhã está lhe assistindo, Padre. Deus te abençoe e sempre firme e forte. Amém, meu querido. Vamos lá. Jacira diz: é de fundamental importância que todos saibam a importância da água benta, para que saibam fazer o uso correto e consciente. Eu já sabia, porém penso nas pessoas que não têm essa informação. Amém, Jacira. Vamos lá? O Missal Romano sugere algumas orações que podem ser rezadas pelos sacerdotes antes da missa. Algumas dessas são também recomendadas aos fiéis, pois não são reservadas somente ao sacerdote. Belíssima é a oração de Santo Tomás de Aquino, cujo um pequeno trecho assim reza. Vejam. Eis que me aproximo do sacramento do vosso Filho único, nosso Senhor Jesus Cristo. Impuro venho à fonte da misericórdia, cego à luz da eterna claridade, pobre e indigente ao Senhor do céu e da terra. Imploro, pois, a abundância da vossa imensa liberalidade para que vos digneis curar a minha fraqueza, lavar as minhas manchas, iluminar a minha cegueira, enriquecer a minha pobreza, vestir a minha nudez. Que eu receba o pão dos anjos, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, que o respeite e a humildade, a contrição e a devoção, a pureza e a fé, o propósito e a intenção que convém à salvação da minha alma. Veja que maravilha. E você pode me perguntar: mas padre, aonde eu encontro esta oração, estas orações que nem o Senhor me disse? Vocês têm nas comunidades, vocês têm na capela. Está no missal, o livro litúrgico do altar, que fica no altar. O lecionário é o livro litúrgico que fica, não é, no ambão. A partir das páginas, vejam, 1018 em diante, tem as orações preparatórias para a Santa Missa e depois, a segunda parte, as orações de ação de graças. Sobretudo os coordenadores de pastorais, movimentos, associações, sobretudo aqueles que servem de sacristão, ou seja, que tem um serviço de zelar pela capela, a equipe de liturgia, os missionários e evangelistas. Tem lá, só tirar uma cópia.
Tira uma cópia. Ou digita esta oração. E na própria internet, no Google, vocês encontram isso. Que tem sites que tem o roteiro da Santa Missa e que vem parte por parte e tem essas orações. É permitido, viu? Copiar e colar. E você tem. Você pode fazer essas orações e outras também, própria que a Santa Liturgia coloca. A Santa Igreja para todos nós. A Santa Missa é um ato de amor de Deus para conosco e deve ser também um ato de amor de nossa parte para com Deus. Por isso é válido lembrar que nenhum ato de amor, por definição, é apressado. Olha o que eu avisei. A gente não se apressa quando está junto de quem a gente ama. A gente não é rápido quando a gente faz algo com amor. A gente é vagaroso. A gente se deixa ser lento em nome do amor, pelo zelo, pelo cuidado, pelo apreço. Porque a gente faz com carinho. A gente faz com ternura. A gente faz mesmo distante da pessoa, pensando na pessoa. E a gente pensa. Veja, é interessante. Interessante dar presente. Ou quando a gente vai comprar um presente para a pessoa que a gente ama, não é? E aqui não é amor apenas relacional, conjugal, viu? É um amigo, é uma pessoa que a gente ama, o amor pleno, o amor total. Veja, a gente entra numa loja e a gente pensa na pessoa. A gente vê aquela pessoa, se for roupa, a gente vê aquela pessoa com aquela roupa que combina com aquela pessoa. A gente se esforça para ver as características dessa pessoa, as suas qualidades, não é? Até as medidas desta pessoa. E quando a gente está confeccionando, não é? Está fazendo, isso é mais intenso, é mais profundo. Porque o tempo todo aquela pessoa não está distante mais. Eu penso quando a pessoa costura para outra que ama, não é? O crochê, não é? Veja, quando faz. É um tempo que se aproxima no afeto, no sentimento, na emoção. É assim que a gente deve fazer para Deus. E a gente o tempo todo está fazendo para Deus. Os nossos afazeres, as nossas obras deveriam nos aproximar mais de Deus e não nos distanciar. Agora presta atenção. Por isso que muitas vezes... Agora deixa o padre... O padre pode puxar a orelha? Pode, né? As orelhas, vejam. Por isso que muitas vezes criticam a nossa igreja, falam dela que ela é pecadora, que é isso, que é aquilo. Porque os nossos grupos, todos os membros, não têm essa consciência que está naquela pastoral, que está naquele movimento, que está naquela associação, que está naquele ministério por causa de Deus. E é para Deus que está fazendo e é a Ele que quer agradar e nenhum outro membro que está ali. Se cada um faz para Deus e agrada a Deus, todos vão se agradar, minha gente. Todos vão ser zelosos, todos vão ser cuidadosos. Vejam, todos vão se amar porque é para Deus. E tem, vejam, e tem não a sensação, mas a plena certeza que a sua pastoral, dentro dos encontros, das reuniões, da sua mística, da sua espiritualidade, faz ser mais de Deus, lhe aproxima mais de Deus. Quando o contrário é verdadeiro, o grupo, a pastoral, o movimento, a associação é um balaio de gato, você só se aperreia. Você, quando chegou o dia daquela reunião, você, meu Deus do céu, é um martírio, é verdadeira cruz de tortura, você não quer estar junto. Veja, está servindo aquela pastoral para lhe distanciar
de Deus, para lhe afastar, para não querer nem mais servir a igreja, e servindo a igreja, servir a Deus. Olha aqui, ó. Falta uma compreensão da teologia litúrgica. Quanto é importante. Por isso que o meu anjo da guarda, é uma confissão que o padre está fazendo, né? Veja, disse, vai ser sacrifício, Padre Adivânio. Mas dê formação pelo material que você tem, pela quantidade de livro você tem, já está na hora de dar formação. Veja, e eu não quero parar, mesmo que volte, não vou parar, dar formação nos 3 níveis, nas 3 dimensões que o cristão precisa estar preparado, convicto, formado em Bíblia, em catecismo, que é o magistério e tradição, e na liturgia. Se a gente for bem preparado nessas 3 dimensões, nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, no Catecismo da Igreja Católica, que é doutrina, é o magistério, veja, que é a Sagrada Tradição, e na liturgia, se a gente sabe o que está cultuando, se a gente sabe, veja, o que está e a quem está louvando, adorando, glorificando dentro da nossa Santa Liturgia, a gente nunca vai se perder. A gente vai ser mais forte. Ah, conversinha! O apóstolo Paulo diz, eu sei em que eu pus a minha fé. Ninguém vai roubar a minha fé. Ninguém vai me tirar da minha igreja. Ninguém. Ela tem lugar para todos. E aqui, veja, aqui ganha sentido. Eu vou ser medíocre agora. Deixa de ser medíocre. Deixa de ser medíocre. Veja, os incomodados se convertam. Não se mudem. Se convertam. A gente cristianiza, né? o dito, os incomodados se mudem, aqui os incomodados se convertem. Eu estou convertido, eu sou consciente da minha fé, aonde eu estou, que essa igreja, o que ligar na terra será ligado nos céus, o que desligar na terra será desligado nos céus. Os incomodados, os que não são convertidos, se convertam e ame mais a Deus do que o seu próprio eu. Essa é a liturgia. Veja que a liturgia até serve de remédio, não é? Para desequilibrado. Serve até de remédio para os que têm traumas e complexos de inferioridade. Amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos lá? Eu confesso tanto que me perdi aonde eu estou. Vejam, não é? A oração belíssima, estou aqui. Estando para oferecer o supremo sacrifício do amor de Cristo, é de esperar que um sacerdote ou um fiel seja movido a fazer o que seja possível para encontrar um tempo, ainda que seja breve, para uma oração de preparação antes da missa e depois de agradecimento. Veja, antes e depois. E se sentirá reforçado por tê-lo feito. Se sentirá, veja, acrescentado por ter feito. E aqui, meus queridos irmãos e irmãs, tem um lugar próprio para fazer isso. O sacerdote tem um lugar próprio com seus ministros. Aqueles que vão servir. Não, o lugar próprio do fiel, do povo que vem participar, é a Assembleia Litúrgica. E aqui a gente peca tanto, e esse pecado é mortal, viu? Esse pecado é mortal. O que, padre, é tão grave assim? Quando um fiel que diz que tem fé, portanto, que é fiel, um católico que diz que é católico, quando chega um pouco antes, 5 minutos apenas, vê? Esse fiel não aguenta 5 minutos, a comunidade está rezando o texto, ele fica fora. Ele fica fora. Ele não reza com a comunidade. Ele não se prepara. Vejam. Ele chegou, está na adoração. Ele fica fora conversando com os amigos. Tapeando por ali, não é? A quem vai tapear?
Sabe o que é tapear, não é? Aqui em Pernambuco é enganar, é enrolar. Fica fora. Vejam, pecado mortal. Seria bom que tivesse ficado em casa. Uma criatura dessa. Tivesse ficado em casa. E aqui a gente vê os adolescentes, os jovens, todos. Não tem fé, não tem espiritualidade. Que vem para a Santa Missa e prefere participar fora, tendo lugar no espaço celebrativo. É outra coisa. Eu estou adiantando. Depois vamos ver isso. Mas eu estou adiantando. Veja, ficar fora. Na história da igreja, só quem não era, houve uma época, viu? No início da igreja, os pagãos, os que não eram batizados, não entravam na igreja. Os que entravam na catequese, entrava, participava, vejam, até um certo momento do rito. Depois o diácono se levantava e pedia que os catequizando se retirasse. Até o sermão ele participava. Para professar a fé, ele se retirava, voltava para casa. Porque professar a fé e a Eucaristia, o mistério, é para os crentes, os que foram batizados, os cristãos, os católicos. Vejam, a gente está numa prática pagã, num paganismo, né? Ou seja, um pagão batizado. Eu chamo pagão de uma figa. Repetindo essas práticas sem saber, mas está repetindo. Na história houve uma época que os negros, nós que somos negros, quem é negro, não podia entrar no espaço celebrativo porque houve uma época na história que os negros eram considerados que não tinha alma. E por isso a igreja foi crescendo nessa mentalidade e derrubando ela, que construiu uma igreja chamada de Nossa Senhora do Rosário para os negros. E foi desconstruindo aquilo que a sociedade excluía. Veja como a igreja é inclusiva, não é exclusiva. Certo? Somente. E hoje se vê de graça. Isso é uma indiferença à fé, próprio de quem não a valoriza. E eu duvido, viu? Porque, venhamos e convenhamos, tem gente que tem mais fé e tem gente que tem menos fé. É Jesus que disse isso. Não foi eu que disse. Vamos avante. É muito comum confundir a Santa Missa com um ato meramente social. Isso a gente está vendo o tempo todo. Né? Por quê? Porque tem gente que vem para o batizado, para o casamento, enquanto sacramento, e quando é dentro da missa, ou, me desculpe dizer, missa de 7º dia, missa de 30º dia, missa de 1 ano do falecimento. Pensa que é um ato social. Ou na festa da padroeira, que vem todo mundo, e quando é ano político, não é? Vem toda a reca, mas não sabe. Vem até protestante para a Santa Missa, quando chega, não é? Fica com um descaso, fica com a indiferença, fica com a frieza dentro da missa. Não era mais honesto estas pessoas que não acreditam não virem para a missa? O processo de evangelização, o processo de catequese vai converter, mas não é a missa. A missa é para os convertidos, minha gente. A missa não é para converter ninguém, não. O santo sacrifício é para os convertidos. O santo sacrifício é para os crentes, os que têm fé, professa a fé dos apóstolos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Os 12 artigos, como estamos vendo na aula de catecismo.
O santo sacrifício. E a gente está vendo barbaridades em comunidades que, veja, para ser acolhedora, para não fazer discriminação, está dando oportunidade até pessoas que não são batizadas a proclamar as leituras. Pessoas que são protestantes declaradas a fazer leitura dentro da divina liturgia católica. Não acredita como ato meramente social. Não pode isso. Não pode. De jeito nenhum. Veja quantas barbaridades, quantas apostasias, quantas profanações, quantos sacrilégios nós fizemos já. E é preciso, quem convidou, veja, aqui é uma dica do padre, porque você pecou mortalmente. Que você confesse tudo isso. Confesse tudo isso. Mesmo que o confessor vai dizer, não, mas você não sabia, você estava não sei o quê. Mas você tomou conhecimento e você agrediu o coração de Deus. Eu já estou aqui fazendo tudo, sabe? Minha gente, já terminou a hora, não é? 2h35. Vou mais avante, vocês querem? Mais adiante um pouquinho, não é? Porque, como eu disse, eu estou com disenteria, infelizmente, e não vou celebrar em 31 de março, e nem em Biratinga, já falei com os missionários. Vou na terça-feira celebrar lá, e hoje só vou para Rio Formoso, celebrar na festa de Nossa Senhora do Livramento. Quero dizer, a comunidade de São Judas Tadeu, já avisei, mas aqui tem muitos, não é? Tem muitos, que é o padre Moisés que vai presidir a Santa Missa, tá certo? A Santa Missa lá hoje à noite, e eu vou para Rio Formoso celebrar na festa de Nossa Senhora do Livramento. Eu posso ir mais 20 minutinhos, não é? Posso ir? Digam aí que eu posso ir ou não, tá certo? Jacira, ok. Vejam, é verdade que existe o encontro com nossos irmãos e irmãs. A missa tem uma dimensão fraterna, não social, fraterna. Contudo, não deve se tornar isso desculpa para não preparação e muito menos tornar os momentos que precedem a missa uma verdadeira, aspas, feira, como eu disse. Fecha aspas. Veja, não é motivo. Tem a dimensão de confraternização. A própria missa. Mas não é festa social, nem festa secular, nem festa profana. Festa profana. Lembrando que tem a dimensão do santo sacrifício. Santo sacrifício. Vamos avante? Os fiéis, junto com os seus sacerdotes, são chamados a entrar no altar de Deus. O Salmo 43, versículo 4. Como o salmista ansiava pelo Senhor, mais que eu vigia pela aurora. Salmo 130, versículo 6. Mais que a coça pelas águas correntes. Salmo 42, versículo 1. O faminto pelo alimento e o sedento pela fonte cristalina. Vejam, esta é a consciência, a certeza e a clareza quando a missa começa. Por isso que o sacerdote, vamos ver mais na frente, mas já quero abrir um parênteses, o sacerdote quando chega e faz devidamente, não é? Veja, a vênia, a reverência profunda para o altar, e quando chega, saúda o altar. O que ele devia fazer? Qual o gesto? Colocar as duas mãos sobre o altar, olhar para a Assembleia, convidá-la a beijar, a saudar o altar, e com um beijo moroso no altar.
que é Jesus Cristo na Santa Liturgia, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo o povo de Deus, veja, que é o corpo místico com a cabeça, entrar, subir no altar do Senhor, o Deus da nossa alegria. Veja só. E eu iria esquecer de um outro lugar que é preciso, e quando Dom Henrique chegou aqui, ele tirou todo o barulho, não é? Todo aquele convenceiro, toda aquela fofoquinha de dentro da sacristia. Sacristia quer dizer, vem de sacro, sagrado, santo, é silêncio. Para que o sacerdote e os ministros ali, vejam, se preparem em oração para subir no altar do Senhor. Não é lugar do convenceiro. Não é lugar de acerto de contas. Não é lugar de agendar, né, dado para falar com o padre, não. E dificilmente a gente chega numa paróquia e vê uma sacristia, né, vazia. Um lugar propício da gente se recolher, da gente meditar, da gente, de fato, se preparar espiritualmente para celebrar o grande mistério da nossa fé. Vejam? E se encontrar com o grande tesouro da nossa vida. É isso? Como é sério, né? Vamos lá. Faça-se o máximo esforço para realizar uma oração de preparação para a Santa Missa, mesmo que espontânea ou ainda uma oração mais tradicional da Igreja, com os atos de fé, esperança e caridade, ou ainda o Santo Anjo do Senhor e a oração de São Miguel, sem nunca se esquecer de Santíssima Maria, ou de Maria Santíssima. Vejam, aqui do Concílio de Trento, o Papa Leão XIII teve uma grande visão, né, que o diabo queria destruir, né, a Santa Igreja pelas suas colunas. Ele pediu que se rezasse antes da missa, que é chamada ao pé do altar. O padre reza o confesso, reza um salmo, que é o Salmo 62, reza, não é? E depois ele reza, vejam, uma ação de graças no pé do altar. No final, depois da bênção, quando o padre vai na frente do altar, também faz a oração e ação de graças, que são 3 Ave Marias, a Salve Rainha, não é? E a oração de São Miguel Arcanjo, essa que a gente faz. São Miguel Arcanjo defender ele no combate. É bonito, né? Isso não foi abolido ainda, não. Não foi abolido. Mas muitas vezes, não é? Como se tornou opcional, nós preferimos não fazer. Para isso é necessária a chegada antecipada na igreja, capela ou oratório, chegar em cima da hora ou ainda depois que começou a missa, a não ser por grave motivo. Vejam, além de falta de respeito, não permite ao fiel preparar-se devidamente para o santo sacrifício. Mesmo um padre que chegue atrasado para uma concelebração não deve ser admitido ao presbitério se a missa já houver começado. Até para o padre. Veja só. Vejam. E Dom Henrique seguia a linha, viu? Isso aqui. Seguia a linha. Está na introdução geral do Missal Romano, no número 206. Outra dica do padre. Quer entender da missa? Está no Missal Romano, na introdução todinha. Tem titim por titim, como a gente diz aqui em Pernambuco. Tintim por tintim, está lá.
em Números, tá certo? Depois, se a gente tiver oportunidade, ler, não é, a nova introdução geral do Missal Romano. É uma beleza, é uma maravilha. Vamos lá? Para isso é necessário, veja, como eu ia explicando, o padre que chegou atrasado, veja, depois do canto de entrada, e todos os padres ou o presidente da celebração já está no altar, ele deve participar na assembleia com o povo. Ele não concelebra. Ou seja, na hora da consagração, ele não impõe as mãos. E na hora da elevação, ele se ajoelha como leigo, como fiel que ele é, como cristão que ele é. Do mesmo jeito, a participação com o povo. Isso é a regra litúrgica. Vejam. O Código de Direito Canônico, não é, no cano 909, indica que o padre não deve omitir sua preparação para a missa através da oração. E o cano 909 recomenda. Vejam, no primeiro inciso, quem vai receber a Santíssima Eucaristia, obtenha-se pelo espaço de ao menos 1 hora antes da Sagrada Comunhão. Ou seja, abstenha-se, faça o jejum, não é? De qualquer comida ou bebida, exceto água ou remédios. 1 hora antes. E aqui, bem entendido, não é 1 hora antes da missa, 1 hora antes da Sagrada Comunhão. Tá certo? Você vai fazer o cálculo, não é, quanto tempo passa até a comunhão que você tem. Geralmente até 6h30, se a missa for às 19 horas, até 6h30. Porque 7h30 está mais ou menos na comunhão ali, 7h40. Você vai fazer esse jejum. Exceto de água, como eu já expliquei na primeira aula, não é? E de remédio. Quem toma remédio. Tem muita gente que toma remédio de pressão, não é? E tem horário para outros remédios. Então leve a sua garrafinha, não é, de água com a sua medicação e toma. Não precisa ir para a sacristia. Não precisa ir. Não. Toma lá mesmo a sua água com remédio. Ou toma água, pode tomar água durante a missa também. Tá certo? Sobretudo quem tem, não é, esofagite ou tantas outras doenças, né, do estômago. Inciso terceiro, as pessoas de idade, veja, e as que padecem de alguma doença e ainda quem as trata pode receber a Santíssima Eucaristia, mesmo que dentro da hora anterior tenham tomado alguma coisa. Entendeu? Mesmo que não deu para fazer o jejum eucarístico por causa da doença. Por causa da doença. Ou por causa da idade. Veja como a nossa liturgia, a nossa igreja é justa, é misericordiosa, é compreensível. Está dentro da lei, da legislação. É o Código de Direito Canônico que diz isso. Nos números 909 e 919. Nesses dois incisos, o 1 e o terceiro. Está tudo lá, ó, descrito. E a gente não sabia, não é? A gente não conhece. Vejam, o Código de Direito Canônico é esse aqui, ó. Só para vocês conhecerem. Código de Direito Canônico. É este livro aqui. Olha aqui. E esse é o novo. Edição nova. Que eu tenho mais 2. Tem um na secretaria, tem outro na sacristia, e outro aqui. Qualquer coisa a gente vai lá. É a lei da igreja. Está preparado. Né? Pensa que vai enrolar o padre, vai botar o padre no bolso e ver com a lei no bolso, né? E tem volume de bolso mesmo com o direito canônico. Né? Qualquer coisa a gente tira, puxa do bolso, está aqui a lei. Estou acobertado por ela. Um elemento que foi omitido aqui não passou despercebido em outro parágrafo
da introdução geral do missal romano. Vejam, já antes da própria celebração, é louvável observar, aqui é interessante, faz parte do rito, que muita gente não sabe. Faz parte do rito. Depois eu vou fazer um comentário que muitas pessoas confundem este momento até com o erro do padre, viu? Veja só o que diz. Observar, é louvável observar o silêncio na igreja, na sacristia, no vestuário e nos lugares que lhes ficam mais próximos, para que todos se disponham com devoção e devidamente para celebrar os ritos sagrados. O silêncio também é oração, por isso que faz parte do rito. O silêncio é uma oração, apesar de ser uma frase completa, silêncio, a gente entende tudo, é uma frase completa na língua portuguesa, na gramática. E na nossa liturgia, na teologia, silêncio é oração. Ele tem capacidade de conferir especial densidade naquilo que se celebra. Vejam, o silêncio não é só privado de ruído, ou uma privação de ruído ou de palavras. Não é passividade, nem indiferença ou ausência. É justamente isso aqui. Por exemplo, no ato penitencial, tem aquele introito, não é? Palavra técnica, viu? Que é a motivação que o padre faz para o ato penitencial. Primeiro erro, vamos chegar lá, mas eu vou adiantar. Primeiro erro é que as pessoas não se recolhem. As pessoas ficam olhando para o padre. Olha a minha cara. Não se recolhe. O padre só está motivando. Poderia fazer ou não. Está motivando a você se recolher, a colocar a sua consciência, o seu sentimento, os seus pecados, para celebrar dignamente os santos mistérios. Vejam. Faz um silêncio, para depois, se for rezar, reza. Se for rezado, e se for cantado, canta. Mas quando o padre termina de motivar o ministério, já começa a cantar, né? E cânticos animados. Quem já viu uma música, um canto penitencial ser animado, minha gente? Para ficar com chambreguinho para lá e para cá, né? Não! É um canto que nos proporciona primeiro o recolhimento, pela suavidade, pela melodia, e nos dê, de fato, possibilidade para fazer o exame de consciência. O exame de consciência. Vejam, primeira coisa. Segundo o silêncio na liturgia, o oremos, a primeira oração. O sacerdote faz oremos. Deveria dar alguns segundos de oração, aliás, de silêncio, para depois rezar. São em silêncio. Em cada leitura, deveria ter um tempo. Primeira leitura, uns segundos, vejam, para proclamar ou cantar, quando é domingo, e também ferial, o salmo, salmodiá-lo. Depois do salmo, se é domingo, tem a segunda leitura, ou solenidade, vejam, percebeu que é com muita tranquilidade, morosamente, não é demorosamente, mas morosamente, com muita serenidade. E é justamente nesse intercalar que Deus vai se revelando, que Deus vai, veja, nos comunicando e falando ao nosso coração, nessa beleza, nessa leveza do Espírito Santo. Que maravilha, né? Eu tenho a impressão que as nossas comunidades estão muito longe ainda de celebrar, de fato, como a liturgia é divina,
não é? E minha culpa, viu? Minha tão grande culpa. Se o povo não celebra, é culpa minha, de padre. E muitas vezes por um ativismo pastoral. Veja, agora eu tinha 3 missas seguidas. Não vou por uma questão de saúde. Mas normalmente no sábado são 3 missas seguidas. E a gente já chega, já vai para a sacristia, já resolve os problemas porque não tem tempo. Como é? Um pároco só para 76 comunidades. Veja, a questão pastoral. Não tem tempo. E a regra litúrgica qual é? Dentro do Código dele canônico, o padre só deveria celebrar 3 missas no final de semana. Uma no sábado e 2 no domingo. Justamente para ele ter condições de observar toda a divina liturgia. Mas, assim o povo de Deus ficaria sem a presença dele. Então a gente coloca em razões pastorais para atender o povo de Deus, a gente se desdobra e por muitas vezes a gente passa por cima daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente é consciente, mas também por amor, por zelo, não é? E diz o adágio que quem ama nunca erra. Tem esse outro lado, não é? Nunca erra. Quando quer dar o melhor, quando quer fazer o melhor, né? Quando quer zelar. Não é aquela questão, eu matei por amor. Então, não. Entendeu? Vamos até 3 horas e a gente finaliza. Vamos dar continuidade. Vejo. É presença, é acolhimento, é atenção, é reflexão, é ressonância, assimilação, personalização do que se celebra, interiorização do mistério, espaço de liberdade para que o Espírito atue. É a partir do silêncio que se pode escutar. Vejam. Do silêncio brotam as melhores palavras. Por isso, às vezes, convida-se ao silêncio para que se saiba escutar e para que saibamos dizer a nossa palavra do profundo do nosso ser. E diálogo é justamente isso, né? A dimensão do diálogo. Um escuta e o outro fala. O outro fala, veja porque alguém escuta. E o diálogo na Santa Liturgia não é tanto a nossa fala, é o nosso silêncio. Vejam, nós estamos falando para Deus e no silêncio Deus fala para nós. Eu falo para Deus, nós falamos para Deus. No silêncio, veja, Deus fala conosco. Amém? Quero terminar, não é? E a gente fica ainda nessa dimensão do silêncio, a dimensão do silêncio na próxima aula. Falta pouco, não é? Para a gente entrar nos itens necessários para a celebração da Santa Missa. Vejam. Então deixa eu terminar para que a gente já amanhã nas 2 aulas veja cada item necessário para a Santa Missa. Do cálice à patena, as galhetas, vejam, tudinho, cada item. E amanhã não perca as aulas da manhã, que serve para aqueles que vão preparar, que prepara a Santa Liturgia, desde a sacristia para a credência, viu? Vamos lá. Existe mais um sinal que nos prepara imediatamente para a Santa Missa, que são os sinos, vejam. Geralmente são colocados no altar sobre uma torre ou em alguma parte devidamente preparada para recebê-los. São tocados, sobretudo, para assinalar a proximidade da Santa Missa e também de acordo com o ritual de bênçãos. Vamos adiante que eu vou explicar isso, que eu já venho introduzindo nas capelas. Introduzi aqui na matriz e estou introduzindo. Os sinos estão, de certo modo, intimamente relacionados com a vida do povo de Deus. O toque dos sinos assinala
os tempos de oração, reúne o povo para as celebrações litúrgicas, adverte os fiéis quando se dá um acontecimento importante que é motivo de alegria ou de tristeza para esta parcela da igreja. Vejam, esta cidade, esta povoação, ou para alguns dos seus fiéis. É comum também o antigo costume de, imediatamente, na hora do início da missa, quando se vai começar a procissão de entrada, o ressoar de um sino para que os fiéis interrompam suas orações pessoais e se coloquem atentos para o início da Santa Missa. Tem 2 sentidos aqui, viu? Aliás, 3 que eu vou explicar. Primeiro, o sino que fica na torre da igreja, que é para convidar para a Santa Missa. Por isso que 1 hora antes, atenção Rita Cruz, da liturgia, né? Atenção Gracinha, atenção, né? Somente para dizer o nome, viu? Para o padre provocar. Veja, aquele sino que tem lá fora na torre é para que 1 hora antes convidar. São 3 chamadas. São 3 chamadas. Vejam, a remota, a próxima e a imediata. Ou seja, se a missa, vou pegar um exemplo, viu? Se a missa no sábado, 5 horas, no distrito de Ibiratinga, na capela de Santa Rita de Cássia. Quem não é da minha paróquia está estranhando. Eu estou dando um exemplo bem concreto, viu? Bem concreto. Se no seu lugar, na sua cidade, seu estado, é 1 hora, sempre é 1 hora antes, marcado, de 5 horas, 4 horas, se deve abrir a capela ou a igreja e tocar, fazer a primeira chamada. Primeira chamada. Certo? Você dá umas badaladas, dá uma pausa, depois faz quer dizer, uma chamada. 4h30, se for 5 horas. 4h30, mais uma chamada. Olha, tá próxima a missa. Certo? E na 5 horas, quando o padre for entrando, quando as atividades pastorais não atrapalhar, 5 horas, bate o sino. Todo mundo já está acostumado a dizer, olha, a missa está começando. 5 horas, bateu o sino, todos externos, a missa está começando. Certo? Isso se tem o sino da torre. Se não tem o sino da torre, não tem como tocar os sinos. Deveria ter um sino interno, próximo entre a sacristia e o presbitério. Onde fica a sacristia? Por quê? Porque deu a hora, às 19h30, a missa lá na usina, não é? São Judas Tadeu. 7h30, toca-se o sino, o sininho que fica em cima, o sininho. Esse sino é para interromper, infelizmente, que não deveria acontecer, a conversa do povo, né? Ou a sua devoção, a sua oração, para dizer que o padre já vai subir para o altar. E a missa vai começar. Veja. A terceira coisa é a sineta, não chama mais sino, aquela sineta na consagração. Na consagração. Quando o padre impõe as mãos, que se chama epiclese, a vinda do Espírito sobre as espécies, o ministro, o coroinha ou o ministro da Sagrada Comunhão ou da palavra que está lá, toca a sineta. Na elevação da patena do pão, que já é o corpo, toca-se a sineta 3 vezes. Na também do cálice com sangue, por 3 vezes. Vejam que maravilha. Tudo, tintim por tintim, na nossa liturgia. Vocês sabiam disso? Nós padres não nos preocupamos muito
pensamos que isso é besteira, que não vai acrescentar nada na vida do povo de Deus e que é importante. A questão dos sinos. Ok? Vamos lá. O ritual de bênção prescreve algumas orações para a bênção do sino. Dentre elas, a que se segue. Pronto, vou fazer essa bênção para terminar, tá certo? Deus Todo-Poderoso e Eterno, que desde as origens do mundo fizestes ouvir a vossa voz, convidando o homem a participar na vida divina, ensinando-lhes realidades inefáveis e apontando-lhe o caminho da salvação. Senhor, que o vosso servo Moisés mandastes tocar as trombetas de prata para reunir o povo. Senhor, que permitis na vossa igreja o uso dos sinos de bronze para convidar o povo à oração. Abençoai, aí o padre abençoa, este novo sino e fazei que todos os vossos fiéis, ao ouvirem o som da sua voz, eleve para vós os seus corações e participando nas alegrias e tristeza dos seus irmãos, acorram prontamente à igreja para que aí possam sentir a presença de Cristo, escutar a vossa palavra e apresentar-vos as suas súplicas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vejam, não é? E tem também a dimensão do sino, da torre, não é? De fazer as 3 horas do ângelo, dos 3 pontos fixos do dia, como eu introduzi aqui em Siriaém. 6 horas da manhã, não é? O ângelo faz a primeira chamada. Meio-dia, que propriamente do ângelo, faz a segunda chamada. E às 18 horas faz a terceira chamada. Ô padre, pode introduzir nas comunidades? Pode sim. Pode sim. Se tem o sino e tem a torre, pode sim. Tá certo? Introduzir. Porque tinha essa dimensão histórica de os sinos dar as horas para o povo. Quando não existia relógio, quem dava as horas eram os sinos. Vejam. E aqui é interessante que aqui é carga e descarga. A gente está dentro de casa. Quando o sino toca 6 horas da manhã, os trabalhadores estão trabalhando. Diz, olha, é 6 horas. Quando o sino toca, olha, é meu dia. Quando o sino toca, olha, é 6 horas da noite. Vê que beleza. Não é? E a outra dimensão é a dimensão que na missa, naquela hora que eu disse da consagração, que toca a sineta, que é interna, existe um antiguíssimo costume, não é, de tocar também o sino, bem suave, como adoração, e para lembrar aqueles que não puderam vir para a igreja, que naquele momento está acontecendo a transubstanciação. Naquele momento está acontecendo. Deus fisicamente desceu dos céus e está ali presente. Vejam. Para lembrar também aos idosos que não podem, para lembrar também aos enfermos que só recebem, não é, em viático. Veja que maravilha. Tem todo esse contexto histórico, não é? O contexto teológico litúrgico. Você sabia disso? Como está sendo rico, não é? O nosso curso de liturgia vem muito mais. Viu? Espere para amanhã. Amanhã de 8h30, não é? A terceira aula do final de semana. E às 2 horas da tarde, a quarta aula. E acredito que a gente termina a preparação da Santa Missa. Termina, tem muita coisa, porque tem muito detalhe. E eu quero ver cada detalhe, né? Quero ver alfaias, palas, sanguinho, tudinho. Dá um curso completo, sem demora. Se a gente não terminar a preparação da Santa Missa nesse final de semana, fica para o próximo final de semana, mas que vocês vejam, não é? Eu costumo dizer tintim por tintim. Cada item que são necessários para a celebração
da Santa Missa. Tá certo? Então, agora eu quero vos abençoar. Não esqueçam, de manhã tinha mais do que essa quantidade. As pessoas entram, as pessoas ficam, mas não compartilham, né? Eu acho que até uma forma de agradecimento em compartilhar, e também é a dimensão da missão e da evangelização. Não custa nada você compartilhar, para você anunciar também aos seus, tá certo? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Até quem está fazendo a quaresma de São Miguel Arcanjo, até às 21 horas.